É um alimento tão versátil, você pode fritar, cozinhar, marinar, refogar. Calma, respira. Pode até fazer no vapor. Mas hoje a couve-flor vai virar cuscuz. Bora? Olha bem para essa couve-flor. Nós vamos utilizar ela inteira na receita. A gente separou caule, folhas. Vocês sabem, aproveitamento integral é com a gente mesmo. Esses ramos são a base do nosso cuscuz. Vamos colocar no processador até ter uma textura granulada. Agora eu vou pegar o caule, vou retirar a parte de fora e reservar o miolo. Ele vai fazer parte do refogado junto com o cuscuz. Agora eu vou cortar o miolo em cubos pequenos. Eu estou fazendo um tipo de corte que a gente chama de hachê. É um corte para deixar pequenininho. Refogamos todos os ingredientes juntos numa panela só. Pimentão amarelo, pimentão verde, pimentão vermelho, cenoura e abobrinha. Coloco um pouco de alho. Agora cúrcuma, sal, pimenta do reino a gosto. Enquanto a Maristela faz o refogado, eu vou pegar o que a gente bateu aqui no triturador para a gente refogar um pouquinho. É importante a gente fazer separado para não escurecer e também não perder textura. Enquanto o Luiz termina essa base cuscuz, eu coloco todo o restante da couve-flor para terminar o refogado. Essa parte aqui já está no ponto. Agora a gente vai misturar na outra panela. Maristela, que cheiro bom, hein? Você é couve-flor mesmo? É. É interessante como a couve-flor é versátil. Olha o couve-flor! Chegou no Brasil junto com os imigrantes italianos. Mangia che te fa bene. Para que possa durar mais tempo na geladeira, o ideal é guardar fechado, mas que permita a ventilação, para não acumular água. Dura em média 5 dias. A água acelera o processo, por isso não lave antes de realmente usar. Um alimento tão antigo, mas tão antigo, que tem até registros de usos egípcios 5.000 anos atrás. Bastante recomendada para estar sempre presente. A couve-flor é rica em fibras, vitamina C, B5, B6, B9 e vitamina K, que ajuda no processo de coagulação do sangue. É engraçado pensar tudo que o alimento passa para estar sendo servido assim, hoje. Mas depois que você prova a receita, novas ideias de acompanhamentos podem surgir. A cozinha é um lugar de experimentação. Hoje vamos almoçar com a jornalista gastronômica Juliana Dias, que faz parte da Comissão Estadual da Gastronomia do Rio de Janeiro. Vamos ver o que ela acha? Bom, primeiro eu queria agradecer por sua presença, porque é a primeira vez que a gente recebe no nosso programa uma jornalista e é uma maneira de mostrar a comida de uma forma diferente, né? Nós trouxemos um cuscuz de couve-flor com aproveitamento integral e alguns legumes. Primeiro, vamos experimentar. Vamos. Então tá bom, tô curiosa. Delicioso, parabéns. A couve-flor veio com a imigração italiana. Se não tivesse essa imigração, será que demoraria mais a chegar a couve-flor aqui? De repente não chegaria? Como ficaria a nossa alimentação, a nossa cultura alimentar hoje em dia? Tem um historiador chamado Massimo Montanari, que é um italiano, que ele escreve sobre comida como cultura. Então ele vai dizer que a comida ela é comunicação. E ela é cultura quando ela é preparada, como está aqui, quando ela é compartilhada. Essas trocas interculturais, elas são fundamentais para constituir a identidade cultural de uma região, de um povo, de uma nação, né? A nossa cultura, ela representa várias culturas, vários saberes. Então, esse prato que você me traz aqui, ele também representa esse olhar, né? Pegar um alimento e transformá-lo de outras maneiras. Cultura não é uma coisa do passado. Não. Cultura é uma coisa atual também. Isso. As pessoas têm o costume de achar que é uma coisa da cultura brasileira. Não, mas são aqueles pratos antigos, lá de centenas de anos atrás. Mas os pratos atuais também
é cultura? Isso, a cultura ela é viva, ela é dinâmica, ela se transforma o tempo todo. A cultura alimentar, ela é tanto tradição quanto inovação. É tradição quando a gente aprende os saberes, as técnicas, né? E ela é inovação quando a gente também acrescenta o nosso olhar a essas tradições, de acordo com o ambiente que a gente vive, a circunstância que a gente vive. Então, ela é o tempo todo tradição e inovação. Ela está o tempo todo se movimentando, não é estática. Sim. Eu escolhi trabalhar com alimentação porque eu entendo a alimentação como uma lente para compreender o mundo, né? Através dessa lente a gente pode conhecer um pouquinho mais do outro, da cultura do outro, da realidade do outro, né? E se colocar no lugar do outro. A gente pode conhecer melhor a ecologia. É uma identidade, isso, né? Exatamente. Política, meio ambiente, qualquer tema que a gente colocar aqui na nossa conversa, a partir da alimentação a gente pode compreender um pouco melhor. Existe a comida, mas ainda existe pessoas com fome. Como essa comunicação pode levar essas pessoas a conscientizarem de que realmente existe a comida e como combater a fome? Você tocou numa questão muito importante, porque para mim falar de comida é falar de fome, é indissociável. A história da alimentação está ligada à fome. E hoje, segundo a FAO, nós temos quase 1 bilhão de pessoas passando fome. E isso não pode ser considerado natural. Não. E eu acho que a comunicação sobre alimentação tem essa responsabilidade. Que comunicação é essa que vai encobrir, né, certas questões que são importantes para compreender como é que funciona esse sistema alimentar. O Brasil, ele saiu do mapa da fome em 2014, mas por conta de uma série de questões que envolve política e economia, ele pode voltar a esse mapa da fome. O Jean Ziegler, ele vai dizer que é um escândalo no século XXI a gente ainda ter fome. Né? Então, a gente realmente tem que pensar muito sobre o modelo que nos alimenta, sobre essa comunicação que vai provocar essas mudanças. Né? Assim como a gente precisa mudar a mentalidade no campo, né? Cultivar de uma maneira diversa, tem que mudar a mentalidade na gastronomia, sim. Né? Como vocês têm produzido aqui essa comida que transforma, e mudar a mentalidade também nas formas de comunicar essa comida, né, esse alimento. Então, eu acho que são áreas muito estratégicas, né, a produção dentro do sistema alimentar, a produção alimentar, né, a gastronomia como um conceito que é interdisciplinar, né, e a comunicação que vem junto com a gastronomia comunicar essas possibilidades, né, essas vias alternativas que a gente tem em mãos. Muito bom, Juliana. Obrigado pela tua presença aqui. Foi ótimo conversar contigo. Ouvir tudo que você falou pra gente aqui foi maravilhoso. Falar sobre comunicação, sobre cultura, né, e falar sobre comida dentro disso tudo. Muito obrigada pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essa mesa, esse alimento. Obrigada pela partilha. Obrigada. Valeu. Vamos comer mais um pouco, pode comer. Pode comer, né? Então tá bom. É uma delícia. Tá bem refrescante, né? Mas eu quero a receita.